Olá, estamos ao vivo para mais uma live da série Quintas da Liderança. Hoje a gente está iniciando a segunda temporada da série Quintas da Liderança. E nessa live nós vamos ter a presença do Diego Teixeira, que é o nosso convidado, para contar um pouco sobre a experiência dele em liderança. Em geral, eu costumo chamar algumas pessoas para serem entrevistadas por mim nessa série e para compartilhar a trajetória de liderança, o que aprenderam nessa posição de liderança, que grandes desafios enfrentaram. Então é uma série que pode ser muito útil para você que também ocupa posições de liderança ou que deseja se preparar para ocupar posições de liderança. Tô vendo que o Diego já chegou. Tudo bem, Diego, Rodrigo? Seja bem-vindo. Eu vou pôr você, Diego, para aqui na sala, tá? Oi, Diego. Tudo bom, Meilin? Tudo bem? Eu agradeço você ter aceito o convite de participar aqui compartilhando a sua experiência. Não, eu quem agradeço. Acho que para mim é uma honra o convite partir de você. Eu acho que me acompanha aí, acompanha minha carreira há mais de 20 anos, né? Desde o meu primeiro emprego. E Aham. bastante feliz, espero poder contribuir bastante. Muito bem. E o Diego tem história para contar, né, Diego? Nossa, Eu que acompanho a carreira inteira dele, sei que tem muita coisa aí que ele pode compartilhar nessa live. Eu queria te apresentar antes. O Diego, ele construiu a carreira dele de mais de 15 anos de atuação na área de auditoria. Ele chegou à posição de diretor de auditoria para a América Latina. Ele passou por várias empresas nessa jornada, a EY, que é a Ernst Young, que agora a gente chama de EY, Chubb Seguros, a Brasil Prev, Caixa Seguradora. Então, olha, seja muito bem-vindo, Diego, né? E sejam muito bem-vindos também as pessoas que estão chegando aqui hoje na nossa live. E para a gente começar, a gente primeiro começa com um bate-papo assim do Diego falando um pouco dele através das perguntas que eu faço, né, num nível mais pessoal, e depois eu vou falar sobre perguntas de carreira para o Diego. Então, Diego, vamos começar com a primeira pergunta, queria ouvir um pouco qual é o seu propósito, se você já, né, construiu uma clareza com relação ao seu propósito. Eu sei que isso é um processo às vezes, e conta pra gente, né, o que você já pensou a respeito disso. olha, Meilin, assim, falando de propósito, pelo que eu tenho de feedback das pessoas, e eu acho que nasci para isso, né? Se for o que me motiva é ajudar as pessoas a crescer na sua vida profissional e também pessoal. Às vezes, amigos mais próximos pedem conselhos e a gente, com a experiência que vai acumulando, consegue agregar esse crescimento que hoje você vê as pessoas muito boas, profissionais muito bons, mas sem alguém que acredite, que invista na pessoa, que até motive, ajude ela a enxergar os pontos positivos que ela tem, né? Hoje você percebe assim muita cobrança. E então eu acho que eu nasci para isso, assim, eu adoro promover pessoas, eu gosto de saber que as pessoas que trabalharam comigo estão em boas posições, que estão desenvolvendo projetos, e assim, isso me realiza, para ser assim, direto. Interessante, é. Isso conecta também com a questão de liderança de alguma forma, né? Porque o líder ele tem esse papel de desenvolver as pessoas.
E conta pra gente um valor seu. Um valor, olha, assim, eu acho que é empatia, Uhum. uma questão que eu aprendi, acho que com a vida, com algumas dificuldades. Então, assim, toda vez que eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender um profissional, uma pessoa da minha equipe, na vida, eu exerço a empatia e tento me colocar no lugar da pessoa para achar uma solução, para realmente para entender isso. Então, eu acho que a empatia ela corta caminho, ela ajuda. Às vezes é difícil, né? Mas eu acho que se eu for pegar assim empatia, eu acho que toda vez na minha vida que eu conseguir me colocar no lugar da outra pessoa, tudo para mim foi muito mais fácil de resolver e para outra pessoa também, ela se sente muito acolhida, né? Até com uma Uhum. isso até fora do ambiente profissional, até com uma pessoa mais idosa, quando nós que somos mais jovens, quando a gente fala, não, a condição da pessoa é essa, e eu naquela condição também estaria assim, gostaria de ser ajudado. Então, acho que empatia, para mim, se fosse elencar os valores, eu queria pôr em primeiro. Aham. Muito bem. E uma qualidade marcante sua, que as pessoas reconheçam, né? Como uma qualidade que descreve o Diego. Bom, isso gera um conflito, né? Porque os mais íntimos vão falar que eu sou um pouco bruto e as outras pessoas vão entender que eu sou muito sincero. E eu sou muito sincero. Que eu acho que a verdade, assim, a sinceridade, ela ajuda a outra pessoa e eu sempre, quando quero uma orientação, eu peço a orientação para quem vai ser muito sincero comigo, doendo ou não, sendo que eu quero ouvir ou não. Às vezes eu busco uma orientação de uma pessoa que eu sei que vai ser dura comigo, mas é para que eu confirme a posição que eu tenho que tomar. A minha esposa colocou na live aí que uma característica é que eu sou muito engraçado. Eu nem acho que eu achava que ela nem pensava isso de mim. Olha, mas realmente eu concordo com a Fernanda, viu? Né? Você tem um humor, né? É engraçado mesmo. Você cria essa graça na conversa. É. Foi uma válvula de escape que eu criei para minha carreira, porque por ser auditor, né? Auditor tem aquele ranço de ser chato, de ser meio inspetor, Vai colocar onde exatamente as pessoas não querem, né? e aí acho que foi uma válvula de escape aí. Uhum. E aí, uma última perguntinha, pessoal, uma curiosidade a seu respeito, que diz muito de você, um hobby, alguma coisa que revele o que você gosta. Ah, um hobby assim, Melinho, o que eu posso te falar é que assim, eu gosto muito de, às vezes, me infantilizar com os meus filhos, né? Isso até incomoda um pouco a minha esposa. Então, eu brinco brincadeira de pai mesmo, assim, brincadeira que mãe não faria. Então, eu passo, assim, com eles, o tempo que eu passo de qualidade é brincando, aquela judiando, no sentido de os meninos, aquelas experiências de menino, né? Com as meninas também. E as minhas redes sociais praticamente são momentos com os meus filhos, porque é aquela coisa, se as pessoas me perguntarem o que mais importante, que poderia acontecer de melhor na sua vida? Hoje eu acho que nada mais, porque o mais importante já aconteceu, né? Que são meus filhos, assim. Lógico que a gente quer o bem dos nossos pais, e talvez quando eu me tornar um avô, aí vai ser uma coisa, uma experiência que eu não tenho. Mas, Uhum. mas o momento com a molecada é uma coisa que não é de rede social, não. É uma coisa de verdade que eu gosto. E é isso. E um outro detalhe é que eu não assisto TV. É uma coisa minha, não consigo assistir. Não sei se é problema de visão, não sei. Não consigo assistir televisão. Nunca consegui. Não é porque tem rede social agora. Uhum. Olha que coisa interessante. Eu também não sou muito de TV, não. Não, não, não. Há anos que eu não tenho mais TV aberta. Eu nem tenho. Não sei nem se eu tivesse que acionar a TV aberta aqui no meu. Não saberia. Agora, a Netflix eu assisto. Eu também.
Então, agora vamos partir para as perguntas sobre carreira, né? Eu queria ouvir um pouco de você, Diego, sobre a sua primeira experiência como gestor de pessoas, né? O que que você aprendeu com essa experiência? O que que ela trouxe para você? Olha, Meilinha, a minha primeira experiência profissional, eu tenho uma paixão enorme pela empresa que eu trabalhei. Eu acho que pela simplicidade das pessoas, pelo desejo delas de desenvolver as outras pessoas, né? Hoje é o maior grupo atacadista, né, que existe no Brasil. Quando eu trabalhei, não tinha nem 20 lojas e hoje tem mais de 300. Então é, é um modelo, é uma cultura que dá certo, né? Não só pelo crescimento do negócio, mas pelas pessoas. E a experiência de liderança lá era aquela admiração pelo exemplo, pelo mais experiente, pelo técnico. Todo mundo tinha que chegar e passar com a pessoa mais experiente, né? Com o líder. Então tinha aquela admiração. Assim como essas empresas a gente vê, vou dizer, um fast food, para não citar nome de empresa, como eles têm sinergia, né? Como funciona, ali você nem percebe se alguém está de mau humor, não está de mau humor, é todo mundo ali, uma coisa... isso é muito interessante, aparentemente simples, mas para a liderança, quando você passa as pessoas enxergarem você como referência, como aprendizado. Isso eu trago até hoje, assim, para o mundo executivo mais alto escalão, eu trago valores que eu aprendi nessa primeira escola aí, que foi essa empresa que eu trabalhei. Muito bem. E o que que te fez chegar nessa primeira posição, né? O que que você acha que ajudou você a ocupar o primeiro cargo de liderança? Olha, Meilin, eu não sei se hoje funcionaria, mas na época é referência técnica, né? Eu sempre fui caprichoso, assim, eu sempre estudei bastante para não falar coisa que eu não sei, para não ser uma pessoa rasa, sem conteúdo. Sempre trabalhei com assuntos complexos, então que eu tinha que ter propriedade até para orientar as outras pessoas que iam tomar decisões, então sempre tive muito cuidado. Essa questão de estudar e para ter condições de repassar, isso gera uma admiração. Então, isso vai te empurrando, né? E aí você vai puxando as pessoas também. Não sei se essa é a característica que torna a pessoa líder, mas no meu caso foi por referência mesmo técnica, de trabalho, de conteúdo do assunto que eu cuidava, do projeto, enfim. Mas ouvindo você, acho que faz muito sentido, porque eu acompanhei a trajetória, acompanho, né, trajetórias de vários líderes. E essa primeira virada, você tem que se destacar como colaborador individual, né? Para você ser um gestor, pensado na possibilidade de você ser um gestor. E como você se destaca, né? É através de entregas acima do comum, através de um conhecimento que você adquire, você acaba sendo referência técnica naquela sua área de especialidade. Então, isso é muito comum de acontecer. Aí tem o desafio, né? Quando você faz a primeira passagem de liderança, você se dá conta que só ser referência técnica não vai ser suficiente para você manter aquela posição e ter êxito na posição. Mas é uma porta de entrada. Né? Se você se destacar tecnicamente, é uma porta de entrada para a liderança, e não é só no seu caso, viu, Diego? São vários relatos que eu escuto na mesma linha. Parece que teve alguém que fez uma pergunta aqui no chat que a gente passou. Pai doidão. Quais maiores desafios na gestão de pessoas? Cite 3 exemplos. Bom, Se você puder, né, compartilhar. eu acho que o principal desafio é o choque de gerações. Eu acho que isso, para o líder, é muito difícil, né? Você tem pessoas em momentos diferentes, com características diferentes, com escolas diferentes, né? E isso é um desafio muito grande, por isso a empatia. Então, se a pessoa ela é mais old school, eu preciso compreender que ela é de uma época que as coisas funcionavam de uma forma. Hoje, a nossa geração já estuda no online, né? Até 2 anos atrás, a gente sabia que aquilo era impossível, que aquilo
não poderia acontecer, que até tinha um descrédito, né, se você tivesse um curso online ou não. Hoje, a realidade mudou, né? Você tinha pessoas, por exemplo, executivos que trabalhavam 30 anos numa empresa e quando saía, o cara se suicidava, né? Porque ele tinha um Uhum. vínculo, um apego tão grande que, aquilo era tudo para ele. E hoje você já tem uma geração que a pessoa trabalha, mas ela tem uma loja virtual, ela tem um plano B, ela é professora, ela dá palestra, ela trabalha em coisas que traz uma realização pessoal. Porque eu sei que a gente discute muito questões aí do dia a dia, mas as pessoas trabalham por dinheiro. As pessoas, o trabalho é para trazer o sustento para casa, né? Lógico que você tem uma realização, um prazer, mas é por dinheiro, né? As pessoas estão vinculadas ao dinheiro. Então, eu acho que o choque de gerações, essa questão Uhum. da idade, eu tive muita dificuldade em ser gestor de pessoas mais velhas que eu, um pouco, assim, mais velhas com mais distância de idade, porque eu acho que eu não consegui compreender, mas isso se repetiu, né? Eu não sei se porque eu tinha um time diferente, né? E às vezes você está na carreira na curva de subida, né? Com aquela coisa jovem, a pessoa já está na curva de descida, já está estabilizando. Então, eu tive um pouco disso. Acho que o líder muito jovem, ele ainda sofre uma resistência, né? Tem que ter um pouco o cabelo branco. Eu me tornei diretor de auditoria do terceiro maior grupo financeiro aqui do Brasil. Eu tinha 35 anos, 36. Então, eu era o Uhum. mais jovem da diretoria. Todo mundo ali de cabelo branco, enfim, por mais que a gente fale, cara, as startups, tem muita gente jovem, mas quando a tomada de decisão lá no topo, são pessoas mais sêniores, né? Então, não sei se eu respondi os três, mas Mas eu acho que é interessante isso que você colocou de ter se tornado um gestor mais jovem do que a média, né? Então, você, de alguma forma, né, sentiu na pele o que é estar à margem, o que não é fazer parte da norma. Porque geralmente o homem branco não sente muito isso, né? Mas você está trazendo um aspecto de diversidade interessante, né, para a gente olhar, que é quando você, muito jovem, né, mais jovem do que os demais, né, ser o mais jovem da turma de diretores, né, te coloca nessa situação, né, de diversidade, né, Diego? verdade. Então, o que eu passava com os outros, eu também eu ficava nos dois papéis ali. Acho que de Uhum, verdade é isso ali na gestão. Mas lembra uhum. da empatia, né? Quando a gente vai se colocando no lugar do outro, vai melhorando, vai facilitando. E como que você fez, até construindo um pouco, né, nessa reflexão, como é que você fez para conquistar o seu espaço dentro de um ambiente, né, com esse estranhamento? Ai, mas ele é muito jovem, né? É. Olha, Meilin, sempre o que sustentou assim a minha carreira foi sempre a técnica, foi sempre o trabalho técnico e isso talvez assim durante a minha carreira eu posso ter me excedido um pouco na régua no sentido de ser muito exigente com a minha equipe, porque eu sabia Uhum. que quando os assuntos subiriam para o último nível, para o alto escalão ali, não tem margem para erro, né? Você não pode transmitir insegurança para quem toma a decisão, né? Não se fala o lucro líquido de uma empresa errado duas vezes para um presidente. Ele não, Aham. né? Então, assim, como trabalhar com pessoas muito sêniores exige que você se torne sênior. E isso é positivo, porque você vai descendo essa régua de exigência. Então, acho que Também te ajuda a crescer, né? Te fortalece, na verdade, quando você encara esse desafio. é verdade. E o que que você acha que é assim, como que está a questão de preparo da liderança nas empresas? Assim, tomando um pouco como base a tua experiência, as empresas pelas quais você passou, o que que você acha, né, em termos de preparo da liderança? Olha, Menin, eu tive muita sorte com líderes.
Então, acho que é por isso que eu peguei esse desejo de ensinar e desenvolver as pessoas. Então, eu trabalhei ali com pessoas muito sêniores, muito boas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do dono dessa rede atacadista. Então, que trouxe valores como humildade, como o desejo de aprender e de nem ter vínculo financeiro, porque não precisava. Trabalhei com grandes líderes nas empresas de auditoria externa, né, que aí era na pegada mais técnica, mais de conteúdo, de te obrigar a estudar. Então tive que fazer várias especializações, né? Eu não comentei, mas eu sou economista, fiz especialização em contabilidade europeia, que é o FRS, depois o S-GAAP, que é americana, depois brasileira. Então, assim, tinha essa necessidade. Então, eu trabalhei com pessoas que me deram valores muito, muito positivos como líderes. Assim, eu tive uma diretora financeira de uma seguradora americana muito famosa, que ela era uma engenheira química, e ela me trouxe valores enormes. Assim, olha, eu tenho alçada para tudo, menos para pagar propina para fiscal. Eu tenho alçada para, sabe assim, eu tenho como direito, eu posso pagar 10 milhões de multa, mas não posso pagar 10 reais de propina. Então, esses valores de herança me ajudaram muito. Mas tive líderes ruins que também me ajudaram muito, né? Porque eles servem como os maus exemplos do que não fazer. Você também aprende com eles, né? Nossa, acho que aprendi até mais, assim, umas coisas que... Eu tive líderes muito ruins, mas assim, exercendo a empatia, que estavam em outro momento, que tinham outros objetivos, que não tinham vínculo esperado com a empresa, nem com as pessoas. Então, assim, essas pessoas, elas me ajudaram a pensar o seguinte: é horrível você estar num lugar por estar, é horrível você estar ali obrigado. Apesar da gente trabalhar pelo dinheiro, é horrível você trabalhar só pelo dinheiro, né? E você pega líderes que estão ali esquentando a cadeira só pelo dinheiro, isso é muito ruim, é doentio, você adoece, né? Eu acho que hoje, eu vou pôr que eu tive assim 50-50. Eu tive líderes excelentes, de referências ótimas, e líderes com momentos diferentes de carreira, com objetivos diferentes. Você pega nas grandes empresas os executivos, diretores com propósitos pessoais, né? Uns utilizando a empresa para marketing próprio, outros para desviar dinheiro. Isso são assuntos comuns, né? A gente vê grandes empresas, o acionista quer crescer, triplicar em 3 anos, mas o presidente ele quer se beneficiar em 3 anos e aposentar, né? Isso é ruim, né? Interessante isso que você traz, né? Que a gente encontra muitos líderes bons, né? Admiráveis, mas também a gente encontra muita gente que ainda que precisaria desenvolver muito, né, Diego? Que deixa a desejar. Ô Meilin, agora uma coisa que eu percebo é assim, por ter formação muito racional, muito lógica, eu não vejo parâmetros matemáticos para avaliar líderes, né? Não tem uma prova para a pessoa ser líder, né? Porque são assuntos mais subjetivos, cada situação pede uma habilidade diferente, né? E hoje eu sinto falta disso, acho que não tem... parece que o chefe mais bonzinho é o melhor líder. Mas não necessariamente, né? Eu sinto falta disso. Hoje a gente não consegue aferir tecnicamente o que é bom ou não. Talvez não tenha assim um instrumento, né, de avaliação, mas por outro lado, né, se a gente pensar assim, o que é um bom líder, e aí é uma resposta que cabe muita gente dentro, né? Para mim, pensando, né, como é que se avalia isso? Primeiro, equipe em alta performance. Porque se você é um bom líder, você está trabalhando a motivação da sua equipe, você está conseguindo elevar o desempenho da sua equipe. Então, se você tem uma equipe de alto desempenho, isso significa, é sinal
de que provavelmente você tem alguém muito bom na liderança. Se essa equipe entrega resultados, se essa equipe tem um clima positivo, isso é uma construção que passa pela liderança, no meu entendimento, né? Então, é mais pelo efeito, é mais pelo resultado que se atinge. E aí você fala, não, essa pessoa está liderando muito bem essa equipe. Né? Porque não tem assim, o líder é magnífico, mas não está entregando resultado. Gente, então o líder não é magnífico, né? O líder é magnífico, mas está com um turnover de 40% da equipe no último ano. Opa! Né? Não sei se o líder é magnífico. Então, assim, tem alguns sinais que podem revelar que o líder tem uma influência, né, sobre a equipe, mas não tem um instrumento. Uhum. E é como você falou, às vezes o líder que é mais amigável acaba sendo avaliado numa avaliação, né, de clima, de pesquisa positivamente, mas nem sempre esse é o único indicador, né? Verdade. Bom, o pessoal tá curtindo, viu? O que tem de coraçãozinho aparecendo aí, ô Diego? Você tem uns fãs na live. Eu nunca fiz live, nesse ponto eu sou mais reservado. É a primeira live. Eu acho que o pessoal... E depois dessa eu recebi convites agora de educação financeira, enfim. Eu falei, por favor, a Meilin acompanha minha carreira há 20 anos, né? Eu nunca troquei de emprego sem ligar para você, eu nunca deixei de compartilhar uma experiência profissional, um desafio com você. Então, né, você há 20 anos aí é minha coach, minha amiga, enfim. História longa, né? Mas fazer live pode ser que eu me desenvolva nisso, mas acho que não. Por enquanto. Olha, eu acho que tem potencial, viu? Tá bom. E o que você acha que pode ser feito para elevar a qualificação da liderança? Porque a gente vê que tem gente que já está num caminho bacana, que já tem habilidades que são importantes para a liderança e tem outros que não, né? Então, o que você acha que pode ser feito para elevar essa qualificação? Eu acho que as empresas elas deveriam olhar com mais respeito, com mais atenção para o assunto de liderança. Porque, às vezes, as próprias pessoas que patrocinam internamente o assunto liderança, patrocinam já, olha, tem que fazer o curso, olha, vai ter que assistir esse treinamento, vai trabalhar... Então, assim, ou liderança é um assunto sério dentro de uma empresa, ela quer tratar e desenvolver, ou não faz só por fazer, né? Eu tenho uma verba que eu tenho que gastar com liderança. Não, mas eu tenho que gastar com liderança, né? Ou eu preciso melhorar a liderança e para isso vou ter que ir atrás de uma verba. E então, eu acho que falta ferramenta ainda para avaliar. Acho que para fazer uma tabela, assim, acho que falta como aferir a liderança. Agora pensando com o racional de um auditor, né? De uma pessoa que avalia. Eu preciso ir lá e ficar uma tabela, né? Provavelmente um número, uma classificação. E um porquê, e uma justificativa, né? Porque senão você fica realmente numa situação muito subjetiva, né? Uhum. De observação. Talvez não seja subjetiva, mas é mais qualitativa, né? É difícil você colocar em números. Não fica só... não anda. E na verdade... hoje a gente tem alguns instrumentos, né? Agora contando aqui do meu lado também. Tem alguns instrumentos que servem como norteadores para a gente refletir se a liderança está bem ou não. Pesquisa de clima é um deles, mas sozinho não responde tudo. Uma outra ferramenta que várias empresas de vários clientes vêm usando e que eu acho que ajuda demais é a avaliação 360 graus. Porque ela
traz que quando tem problema na liderança, aparece na avaliação 360 graus. E às vezes aparece vindo da equipe, né, dos reportes diretos, às vezes aparece apontado por pares, porque essa liderança é destrutiva no relacionamento transversal, que também é importante. Então, tem algumas ferramentas, né? Tem os assessments que são feitos por algumas empresas para identificar, assim, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que te motiva, desmotiva, que também ajuda a pensar e juntar com a observação, que é mais subjetiva do dia a dia, aquela pessoa um pouco agressiva no dia a dia, né? Você pode ter essa percepção de algum líder que trabalha com você, mas de repente a avaliação de perfil traz isso também. Então fica mais estruturado e são avaliações estatisticamente testadas, validadas. Então existem, né? Ferramentas, mas não é assim, a gente não consegue chegar no final, pelo menos até hoje, com as ferramentas que a gente tem, chegar assim e ranquear, né? Não vamos. Esse daqui tirou 10, o outro, classificações assim, não. Mas a gente sabe, a gente consegue, através das ferramentas, identificar assim, ixi, aqui eu acho que tem problema, vamos investigar, Sim, né? E índices de rotatividade também eu acredito que revelam. Sim. Não é só isso que explica, mas isso explica, assim, também é um sinal, né? Assim, olha, vamos dar uma olhada aqui nessa rotatividade alta. E olha, pessoal, eu tô vendo que tem comentários, tal. Quem quiser fazer alguma pergunta, agora é o momento, porque eu vou lançar minha última pergunta pro Diego e daí a gente vê se tem mais alguém aí com alguma curiosidade, né? Ou que gostaria de ouvir mais alguma coisa do Diego. Quais foram as formas, Diego, que você encontrou para desenvolver a sua própria liderança? Até porque eu acho que a gente, ouvindo a experiência dos outros, a gente vai também tendo ideias, né, para como desenvolver a nossa. Olha, Meilin, eu aprendi um ditado que é assim, falar até papagaio fala. Eu não suporto as pessoas que só falam. Eu sempre vou pelo exemplo. Não tem jeito. Se a atitude não está alinhada com o discurso, para mim está morto, X nas costas, talvez por ser muito lógico, por ser muito racional. Então, eu vejo pessoas que citam frases de escritores, de livros famosos, mas que na prática é só um teatro e funciona, né? Então, eu prefiro um estilo mais sincero, mais agregador, mais empático e direto, que consiga evoluir as pessoas pelo dia a dia. Porque Shakespeare disse isso, porque... Gente, mas por favor, as coisas podem fazer sentido ou não, mas desde que você aplique, né? Aplicar. E eu não vejo as pessoas aplicando. Então, como eu me desenvolvi estudando muito, eu exigia da minha equipe que ela estudasse muito, porque essa é a chave. Referência técnica, oportunidade de liderança. E aí ela vai desenvolver outras habilidades. Tive dificuldades também, por ser muito... Imagina, um economista com MBA em ciências atuariais. Tem gente que nem sabe o que é ciências atuariais, né? Que são cálculos de probabilidade de vida e morte. Quem que estuda isso, né? Quem que quer saber que a pessoa com 40 anos, que mora em tal lugar, que fuma um cigarro por dia, mas isso ela tende a morrer com tantos anos? Ninguém nem quer falar desse assunto. Aliás, nem queria encerrar lá com esse assunto meio pesado. Não, a gente vai levantar Muda o assunto. Mas assim, então, a referência técnica que deu a oportunidade. Agora tem que ser pelo exemplo. E isso eu sei que eu consegui pegar dos meus líderes e eu passar, né? O meu nível de exigência técnica era para mim e era para eles também. Então não tinha aquele café com leite. Mas você ganha menos. Mas você é pleno. Mas você é júnior. Não, você é um profissional, né? E aí agora a gente vai conversar. Pelo exemplo, eu acho que é isso.
Muito bem. O exemplo é fundamental. Não adianta a gente só falar, né? Isso não move as pessoas, né? Olha, eu tô vendo que veio uma pergunta aqui. Quem te influencia hoje no mercado? Acho que é isso a pergunta. É. Olha, eu vou. Bom, como hoje eu trabalho especificamente para minha empresa, né? Eu posso citar isso porque isso envolve um pouco de concorrência. Eu tenho muita admiração, muito respeito pelo Trabuco, que é o ex-presidente do Bradesco, né, do grupo, e que depois, acho que atualmente ele está como presidente do Conselho de Administração. Eu acho que é uma instituição que trouxe valores assim. Há muitos anos já falavam de sustentabilidade, há muitos anos já lançaram escola para os filhos dos funcionários, há muitos anos já pensavam em pessoas, e ele há muitos anos estava lá, né? Há 35 anos veio construindo isso. Ele, para mim, é uma referência assim, de liderança, de executivo, de sucesso, de equilíbrio, tá? Porque eu conheço um pouco, né, da pessoal, sou amigo do filho dele, enfim, e eu vejo o equilíbrio, então, o tanto que ele foi profissional, mas ele também é pai, é avô, então, eu acho que o sucesso não está na conta bancária, eu acho que o sucesso está no equilíbrio. Então, ele é a pessoa que, para mim, é uma referência. Ah, bacana. Então, olha, gente, estamos aqui chegando ao finalzinho da live. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Eu agradeço a presença de todos. Eu vi que teve gente que interagiu, né? Mandou coraçãozinho. O pai doidão disse que o Trabuco realmente é uma grande referência. E é isso, eu gostaria de agradecer, Diego, né, por você ter vindo, disponibilizado esse tempo para compartilhar um pouco da sua experiência. Eu acho que essa é uma forma da gente desenvolver liderança também. Passa rápido, né, Grace? Voa o tempo. Quando a gente vê, já voou. A ideia dessas lives é que elas sejam curtinhas, produtivas, né? Tragam conteúdo e que caibam na hora do almoço. Por isso que elas são assim, relâmpago. Tá bom. E eu queria ouvir de você, Diego. Você quer falar mais alguma coisa? Olha, mais uma pergunta do nosso participante mais ativo. Antes de acabar, qual a sua dica de crescimento profissional? Bom, olha, crescimento profissional, assim, a gente tem que estudar para ser referência. E o conhecimento, ele é uma coisa sua. Ninguém vai tomar. Eu fui auditor, eu auditei uma empresa a mais famosa de refrigerante do mundo e fui aprender como é que ela enchia garrafa por tantos segundos. Depois fui auditar bancos, depois seguradoras, depois empresas de educação. E aprendi muito. Nunca foi assim, ó, só estou olhando por olhar. Por onde eu passei, eu aprendi mesmo, muito conteúdo. E isso, para mim, depois serviu para várias outras situações. Às vezes a pessoa falava, nossa, mas você é um economista? O que você entende dessa legislação? Não, porque essa legislação eu já estudei um dia, eu tive que auditar ela. Então, essa legislação ela até foi revogada, ela nem vale mais. E às vezes as pessoas esperam isso de um advogado. E às vezes muitos profissionais querem fazer só o seu pedaço. Você usou uma palavra que eu gosto muito, transversal. Não façam atividades que vocês não entendam como ela começa e como ela termina. Porque vocês não vão conseguir fazer o melhor de vocês. Né? Eu acho que tem que ter visão transversal, tem que ter leitura de ambiente, tem que entender. Não pode esperar a empresa falir para começar a emprego, né? Ou não pode, você ver uma empresa americana comprando o teu grupo, não dá para esperar para fazer curso de inglês, né? Então, é aquela coisa, ter aquela pegada de desenvolvimento. E você leva para você... A Melinha era uma pessoa que me cobrava muito estudar inglês e hoje, olha, que bom, como me abriu portas. E quando você me cobrava, eu trabalhava numa empresa nacional, que nem precisava ter inglês. Né? Então é isso, essa é a minha dica.
Ô, Melinha, eu também... Eu acho que é isso, né? Não achar que a coisa vai valer só para aquele momento. Às vezes é imponderável, você não consegue imaginar qual vai ser o ganho no futuro daquele investimento que você está fazendo hoje, né? Mas a aprendizagem, desenvolvimento, a gente nunca joga fora, né? É. Vou contar uma experiência rápida, pessoal. Uhum. Uma das minhas filhas nasceu prematura, com 6 meses, quase 7 meses, e menos de 1 quilo. E naquele período eu estava finalizando o MBA em Ciências Atuariais aí pela USP, que é dificílimo, dificílimo. Mas eu estava acabando ele e a minha filha 2 meses na UTI. E eu me sentia péssimo, porque eu estava acabando o MBA. Eu continuei acabando o MBA, porque como só a mãe podia ficar, só a minha esposa podia ficar com ela, eu não podia entrar, então eu ia ficar em casa fazendo o quê? Pensando abobrinha? Eu terminei meu MBA no momento mais difícil da minha vida. E foi por causa dele que eu virei diretor. Foi por causa dele que eu tive a oportunidade de crescer e completou a minha experiência com o momento, né? Não estou dizendo que está certo e nem errado, e nem é isso que eu acho que a gente tem que fazer, não é uma regra. Mas como eu não podia ajudar naquele momento, eu falei, não, eu vou seguir minha vida, e eu acho que nos momentos de diversidade, trabalha. Trabalha. Aham. Trabalha. Não para reclamar. Trabalha. Vai, trabalha. Vamos para frente. Porque é só para frente, né? Eu tive um presidente que ele falou que quem nasce para vencer só dá passo para trás se for para pegar impulso. E isso é muito real, porque isso me ajudou demais. Esse negócio de ir para trás não funciona. Então, bola para frente. Muito bom. Ó, o pessoal dizendo aqui muito legal. Acho que tem gente que trabalhou com a gente. É muito legal ter trabalhado com vocês. Legal. Quem mais? Eu acho que Que é colocaram isso, gente? que a live foi curta, que está esperando a próxima. Eu vi aqui também alguns comentários. Então tá bom, ó. Valeu, Diego, né? Desejo muito sucesso para você. Você ainda tem aí uma longa jornada, né? Verdade. De realizações aí por vir. O Diego é uma pessoa que tem uma carreira que eu admiro bastante. Conheci o Diego quando ele era menor de idade, né, Diego? Verdade. Primeiro trabalho, né, do Diego e já tinha, né, um enorme potencial. Então, eu fico muito feliz com a carreira que você construiu e tenho certeza que ainda vai longe. Então, eu que agradeço você, também sempre tive uma admiração muito grande, eu acho que pelo profissionalismo, né, para mim, por ser referência de coaching, realmente de liderança, por ser sincera, por ser dura, e isso que faz a gente abrir os olhos, andar para frente. Quero agradecer. Realmente, 20 anos, né, 21 anos, né, que você acompanha a minha carreira, eu acho que isso assim, é muito gratificante. Eu vi aqui a Kátia, o Rodrigo, as pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu fui par, pessoas que foram meus chefes, pessoas que eu fui chefe, e eu acho que deixar essa vida pregressa, limpa, essa vida de respeito e admiração, eu fico muito feliz. Eu acho que onde eu passei, eu tenho grandes amigos, grandes colegas, você é uma delas, e obrigado pelo convite, tá? Para mim foi mais difícil, para você, mas obrigado. que isso. Obrigada a você também, Diego. E obrigada a todo mundo que participou aqui da live. Fiquem atentos se quiserem acompanhar. Sempre tem de quinta-feira, 12h30. Ó, último Diegão, minha referência como profissional. Aliás, você tem fãs nessa live, né, Diego? Eu já vi. São robôs, hein? São pessoas. Só faltava, né? Ter contratado robôs. Não. Eu fico com vergonha, assim, eu sou mais travado para essa questão de ao vivo, tudo, mas tive pessoas aqui que eu até tive que desligar da empresa e que fizeram elogios e me agradeceram e que era o momento, e eu fico muito feliz, assim, por me acompanhar, por manter a amizade, o respeito e a compreensão, né? Uma habilidade, um defeito que eu tenho, Melinha, eu não consigo desligar pessoas, por tanto que eu exerço a empatia. Sabe assim, quando você prefere sair, você fala, ai, gente, mas assim,
talvez para mim vai ser mais fácil resolver do outro lado, deixa aqui assim, isso é um defeito, mas aí em outra live fala dos defeitos. Então tá certo. Então até uma próxima. Tá bom, tchau, tchau, pessoal, Tchau, obrigado. tchau.